Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, hoje o Vasco da Gama joga, jogo referente à Copinha, Vasco da Gama e Goiás, jogo que terá transmissão às 19h15 pelo Sport TV. Em dia de jogos do Vasco, a gente dá aquela moral também para a base é essencial, é o futuro do Vasco da Gama. A gente vai fazer um resumo sobre tudo que aconteceu, vamos traçar um prognóstico para o jogo de hoje. O Vasco da Gama, na fase de grupos, acabou em primeiro lugar. O Vasco jogou com os seguintes clubes. Primeiro, o Vasco enfrentou o Carajás, deu um baile 5-1. O Vasco no segundo jogo decepcionou, uma falha lá do goleiro Gomes, que veio do Palmeiras. O goleiro foi até barrado para dar lugar para o Feldman. 1-1. Infelizmente, o Vasco quis administrar a partida. Depois o Vasco enfrentou os donos da casa, o anfitrião, a Itapiriense. O Vasco venceu por 3-0, fez um jogo mais tranquilo, um jogo que eu achei que seria mais difícil, pelo fato do Itapirense ser o anfitrião, o dono da casa, mas o Vasco conseguiu fazer um jogo tranquilo. Passou em primeiro lugar, com 9 gols marcados, 2 sofridos, e ficamos naquela expectativa do Vasco deslanchar. O Vasco, na segunda fase, enfrentou o Náutico, fez um jogo ali meio boca, muito atrapalhado pela condição da chuva. Essa partida aí, ela foi remarcada para o dia seguinte, deu muita confusão, gramado muito pesado. O Vasco venceu por 1-0, tomou um sufoco porque o jogo foi decidido no dia seguinte, e o Vasco aí muito cansado na terceira fase. Logo no outro dia, o Vasco entrou em campo 3 dias seguidos. O Vasco, para enfrentar hoje o Goiás, o Vasco descansou 24 horas apenas, e o Vasco ganhou de 1-0 aí contra a Itapiriense. Um jogo que, além do cansaço, teve contornos de dificuldade. O final foi muito dramático para o Vasco da Gama. O Vasco jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a menos, uma infantilidade do jogador do Vasco, o qual foi expulso e quase comprometeu aí o Vasco da Gama. Com todo respeito ao Goiás, eu acho que hoje o Vasco vai ter que enfrentar mais o cansaço do que o Goiás. O Vasco é favorito para essa partida, até pelo que o Goiás vem apresentando nos últimos jogos. O Goiás, com muita dificuldade, passou pela Ferroviária 6-5, disputa de pênalti, após o jogo acabar por 0-0, e enfrentou o Palmeiras, que foi uma verdadeira zebra. O Goiás surpreendeu até, vem empolgado para enfrentar o Vasco por 1-0. O Palmeiras, que é uma equipe que a gente já conhece muito bem, eliminou o Vasco nas semifinais aí do Campeonato Brasileiro por 1-0. O jogo foi aqui no Rio de Janeiro. E tenta surpreender o Vasco, o Goiás, como fez com o Palmeiras. Eu acho que o Vasco tem que ter muita atenção, principalmente na defesa. A equipe do Vasco cria muito, faz muito gol, mas perde muitos gols também. E principalmente ter equilíbrio mental, não cair na pilha do adversário para não ter jogadores expulsos. O Vasco fazendo o dever de casa com tranquilidade, o Vasco
tende a passar para as quartas de finais. O vencedor desta partida de hoje, entre Vasco da Gama e Goiás, vai enfrentar o vencedor de Grêmio ou Galo Mineiro, o Atlético Mineiro. Até o presente momento, a partida está no segundo tempo e o jogo se encontra 2-1 para o Grêmio. A equipe de Porto Alegre, momentaneamente, sendo o adversário do Vasco da Gama, pelo menos por enquanto, nas quartas de finais. A gente conhece muito bem a equipe do Grêmio, foi campeão da Copa Rio Grande do Sul, também conhecido como Copa Ipiranga, onde o Vasco perdeu a decisão. O Vasco foi vice do Grêmio, numa partida que o goleiro falhou também, era outro goleiro, mas falhou, e o Vasco lamentavelmente deixou escapar pelos dedos, ficou em segundo lugar. Mas a base do Vasco tem dado orgulho, é uma base forte. 2019 foi um ano muito promissor para esses atletas. Vale a pena acompanhar essa partida no Sport TV, uma vez que o técnico Abel Braga vai usar muitos meninos. Vários desses jogadores estarão debutando aí no Campeonato Carioca e espero que eles deem conta do recado. Valeu, meus amigos. Após a partida, a gente vem gravar aqui o pós-jogo. Não sei ainda se faremos uma live ou se a gente vai fazer um vídeo, mas vamos trazer o pós-jogo, e esse vídeo aí a gente vai aproveitar para abordar as principais notícias do dia do Vasco, porque tem muita coisa para ser dita. Valeu, meus amigos. Vasco neles, estamos juntos.